E hoje, nesse nosso encontro, nós vamos falar sobre a teologia escolástica. O que aconteceu no período da Idade Média, entre os séculos 11 e 14, nas grandes catedrais, eles começaram a estudar profundamente a Bíblia. E não somente a Bíblia, mas também filosofia. E aí foi um tempo de muita produção literária boa. Teve uma teologia construída nessa época muito boa, embora tenha tido também várias heresias. Mas desde os tempos dos pais da igreja não tinha surgido ainda um período assim, onde a palavra de Deus voltasse a ser estudada e teologia pudesse ser produzida. E foram nas catedrais que tinham lá os padres e abades e monges que começaram realmente a estudar mais a fundo a palavra de Deus. E em algumas dessas catedrais, elas se tornaram universidades. Na Inglaterra, Oxford, Cambridge, se tornaram, até hoje, universidades fantásticas. Universidade de Paris, Coimbra, em Portugal. Ali na Europa, várias catedrais se tornaram universidades. E foi por isso, porque eles começaram a produzir teologia. Alguns teólogos escolásticos foram Anselmo, que foi muito perspicaz no estudo da palavra. Ele tentava colocar a lógica a serviço da revelação. Era uma tentativa de fazer aquilo que você crer ser entendido. Hugo combinava a especulação racional com o envolvimento contemplativo. Aquela coisa de você crer, mas você também ter um tempo de contemplação a Deus. Pedro Abelardo, esse é muito conhecido, ele entendia que nada pode ser crido sem antes ter sido entendido. Trabalhava-se muito com a questão da razão nessas catedrais. Pedro Lombardo tinha um pouco de Anselmo e Abelardo naquilo que ele escrevia. E ele escreveu uma exposição organizada da doutrina cristã. Doutrina de Deus, doutrina de Jesus, doutrina do Espírito Santo. Foram se estabelecendo aquilo que a gente crê. E isso era material que tinha no tempo lá dos pais da igreja. Alberto Magno, que foi um monge dominicano, ele foi o mais importante filósofo e teólogo da Alemanha nesse período da Idade Média. E o mais importante de todos eles foi o Tomás de Aquino. Tomás de Aquino era um monge dominicano e ele era professor na Universidade de Paris. E era um filósofo. E ele escreveu coisas muito boas, que veio realmente a clarear muito a nossa teologia. Suas principais obras não foram acabadas, são obras inacabadas. Suma Teológica é o nome de uma delas. E a outra era uma Suma contra os Gentios, que era um texto sobre como evangelizar os muçulmanos. 4 teólogos franciscanos se destacaram nesse período. O Boaventura, Rogério Bacon, João Dans, era um professor na Universidade de Paris, e Guilherme de Ockham. Eles, nos seus escritos, alguns desses aqui, rejeitaram a infalibilidade papal e a autoridade civil da igreja. O Guilherme de Ockham, ele mesmo falou sobre isso, ele foi excomungado da igreja porque escreveu isso. Mas a sua filosofia nunca foi oficialmente condenada.
Nesse período solidificou-se um movimento místico, principalmente entre as ordens monásticas, como uma reação a esse escolasticismo. Porque o escolasticismo era onde se estudava, onde ia na língua original, onde buscava realmente o contexto do estudo sistemático, coisa que não é comum na Idade Média. Na Idade Média, o comum é não estudar nada, é simplesmente aceitar o que é falado, sem crítica, sem pensar, sem raciocinar. O escolasticismo, ele veio mostrar uma outra coisa, que nós temos que estudar, que nós precisamos nos aprofundar e que isso não é pecado. Olha que legal! Foi uma grande contribuição o escolasticismo para o cristianismo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e até o nosso próximo encontro.